Seja bem-vindo ao canal Só Ciência. No vídeo de hoje vamos falar sobre Apollo 11, a famosa expedição que levou o homem à Lua. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Agora vamos decolar. Primeiramente, antes de compreender o que foi a missão Apollo 11, é necessário termos uma noção do contexto no qual ela estava inserida e que foi essencial para fornecer as condições políticas necessárias que viabilizaram e financiaram a expedição que enviou o homem à Lua em 1969. A missão Apollo 11 está inserida dentro do contexto da corrida espacial, a disputa travada entre Estados Unidos e União Soviética pela hegemonia da exploração espacial. Tal competição foi resultado do conflito travado entre os dois países, em níveis político e ideológico, conhecido como Guerra Fria. Após o final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética saíram como as duas grandes potências do mundo, e isso contribuiu para a formulação de um cenário de polarização mundial. As duas nações, procurando demonstrar seu poderio, realizaram maciços investimentos na área de tecnologia, pensando principalmente em desenvolver armamentos mais potentes. Assim, aproveitando-se de estudos realizados por cientistas alemães, americanos e soviéticos, ambas potências começaram a investir no desenvolvimento de mísseis e foguetes. Esses investimentos logo se estenderam às áreas dedicadas aos estudos relacionados com a exploração industrial e com a produção de satélites artificiais. Na década de 1950, tanto americanos quanto soviéticos possuíam programas para a construção de um satélite que orbitaria a Terra. Essa primeira disputa foi vencida pelos soviéticos, que conseguiram lançar o Sputnik 1, em 4 de outubro de 1957. Esse acontecimento deu início à corrida espacial, que se estendeu até 1975. Entre 1957 e 1975, americanos e soviéticos dedicaram altíssimas somas de dinheiro para investir nessa competição, sempre com o intuito de mostrarem-se à frente nos grandes feitos relacionados ao espaço. Até o começo da década de 1960, os soviéticos haviam sido os pioneiros nos grandes feitos na exploração espacial. Enviaram um satélite para orbitar a Terra e enviaram um ser vivo para o espaço, em 1957. Em resposta, os americanos enviaram o satélite Explorer 1 e criaram a NASA, a National Aeronautics and Space Administration. A NASA foi criada para coordenar todo o programa americano de exploração espacial. Outro feito realizado pelos soviéticos foi o envio do primeiro homem ao espaço, em abril de 1961. Os soviéticos enviaram Yuri Gagarin, e, logo em seguida, os americanos enviaram Alan Bartlett Shepard Jr. ao espaço, em maio do mesmo ano. Todavia, o grande feito havia sido realizado primeiramente pelos soviéticos. Em resposta a isso, o presidente americano John F. Kennedy anunciou, em um discurso perante o Congresso do país, a intenção de levar o homem à Lua. Assim, ganhou força o programa Apollo, que tinha como foco viabilizar o envio de expedições tripuladas para nosso satélite natural. O programa Apollo foi criado para cumprir o objetivo de enviar expedições para a órbita lunar e foi modificado para viabilizar uma expedição tripulada à Lua. O nome desse programa faz uma referência ao deus grego Apolo, bastante associado com as colonizações realizadas pelos gregos antigos ao redor do mar Mediterrâneo e também irmão gêmeo de Artemis, a deusa da Lua, de acordo com a mesma mitologia. Dois outros programas muito importantes para o sucesso do Apollo foram o Mercury e o Gemini. O programa Gemini, sobretudo, foi imprescindível para o Apollo porque, durante o primeiro, foi realizada uma série de estudos e testes importantes que possibilitaram o sucesso do segundo. Por meio do Gemini, foram recrutados astronautas e realizadas expedições não tripuladas e tripuladas entre 1963 e 1966. Com o programa Gemini, testou-se o funcionamento dos sistemas e equipamentos necessários em expedições espaciais. Além disso, foram testados os efeitos no corpo humano em decorrência da permanência no espaço durante longos períodos. Outros testes importantes foram os relacionados com a aproximação e acoplagem das naves. Os resultados conduzidos durante o programa Gemini conseguiram demonstrar que enviar uma expedição tripulada à Lua era possível. Ao todo, foram realizadas 12 expedições Gemini, e a última delas, a Gemini 12,
aconteceu entre 11 e 15 de novembro de 1966. As missões realizadas pelo programa Apollo foram a fase final do projeto de enviar o homem à Lua. Vamos conhecer um pouco mais sobre as principais missões do programa Apollo. Apollo 1, lançada no dia 27 de janeiro de 1967, essa missão foi um desastre completo, resultando na morte dos 3 astronautas que a compunham: Gus Grissom, Edward White e Roger Chaffee. Esse acidente foi resultado de uma falha elétrica que provocou um incêndio no interior da cápsula em que estavam os 3 astronautas. Todos sofreram queimaduras de 3º grau e acabaram morrendo em decorrência da inalação de monóxido de carbono. Foi realizada uma intensa investigação acerca das causas do acidente, e foram estabelecidas profundas mudanças no programa depois disso. Outra expedição dele só aconteceu em novembro de 1967. Apollo 4, como ficou conhecida, foi lançada em 9 de novembro de 1967 e foi uma missão não tripulada, com todas as suas etapas realizadas com sucesso. Apollo 5 foi lançada em 22 de janeiro de 1968 como um teste para o módulo lunar, um aterrissador, e também foi um sucesso. Apollo 6 foi lançada em 14 de abril de 1968 e tinha como objetivo fazer testes semelhantes aos realizados pela Apollo 4. Essa tentativa apresentou algumas falhas de execução que foram analisadas e solucionadas posteriormente. Apollo 7 foi a primeira expedição tripulada, depois da Apollo 1, e foi lançada em 11 de outubro de 1968 contando com 3 astronautas: Wally Schirra, Don Weisel e Walter Kuninga. A missão estendeu-se durante quase 11 dias, nos quais os astronautas ficaram na órbita terrestre. No decorrer dessa expedição, foram transmitidas imagens em tempo real do espaço para a Terra. Apollo 8 foi a primeira expedição tripulada a ser enviada para a órbita da Lua, e foi lançada às 7 horas e 51 minutos no horário local do dia 21 de dezembro de 1968. A Apollo 8 ficou na órbita lunar durante 20 horas e então retornou para a Terra. Os 3 astronautas envolvidos nela foram Frank Borman, James Lovell e William Enders. Apollo 9 e Apollo 10 realizaram os últimos testes relacionados com a alunissagem, pouso na Lua, manobras e acoplagem, e ambas foram tripuladas. A primeira foi lançada em março de 1969, e a segunda, em maio de 1969. Uma vez realizados todos os testes necessários na Apollo 10, foi organizada a expedição derradeira, aquela que levaria o homem a pisar na superfície lunar. Apollo 11. Apollo 11 é o nome da primeira nave espacial tripulada a pousar na Lua e também o nome da missão mais famosa já realizada pela NASA. Em 20 de julho de 1969, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin, ambos estadunidenses, pisaram pela primeira vez em solo lunar, 6 horas após sua alunissagem. Os astronautas passaram pouco mais de 2 horas no exterior do módulo Eagle, enquanto o piloto Michael Collins pilotava o módulo de controle, na órbita da Lua. Durante esse tempo, Armstrong e Aldrin instalaram sobre a superfície da Lua uma grande quantidade de aparelhos de medida e detectores, tiraram um grande número de fotos e coletaram pouco mais de 20 kg de amostras de rochas e pó do solo lunar. O principal objetivo da missão Apollo 11 era realizar um pouso lunar tripulado e voltar à Terra. Os objetivos secundários da missão incluíam a exploração da Lua feita a partir do módulo Eagle, bem como a instalação de câmeras para registrar as primeiras imagens do satélite, os sensores para medidas do vento solar, os detectores de atividade sísmica, os retrorefletores e, por fim, a coleta de amostras de solo e rochas. Durante os 6 anos de preparação que se estenderam entre o discurso de John Kennedy e a chegada do homem à Lua, 20 outras viagens espaciais foram realizadas por astronautas da NASA. No entanto, em nenhuma dessas viagens o ser humano havia pousado em território extraterrestre. Estima-se que 3.500 jornalistas fizeram a cobertura do lançamento do foguete Saturn V, com base no Cabo Canaveral, no estado da Flórida. Os primeiros passos de Neil Armstrong sobre a Lua foram transmitidos ao vivo para cerca de 6 milhões de telespectadores. Em 16 de julho de 1969, o foguete Saturn V lançou a espaçonave Apollo 11, com base no Cabo Canaveral, na ilha Merritt, Florida. A subida,
Inicialmente vertical, durou 13,2 segundos, até que o foguete pudesse ter a sua direção ajustada para entrar na órbita terrestre. Aproximadamente 2 minutos e 40 segundos após o lançamento, o primeiro estágio do foguete foi desprendido, e a espaçonave Apollo 11 entrou na órbita da Terra a uma altura de 185 km, após 12 minutos de voo. Cerca de 30 minutos após o início da órbita terrestre, a trajetória da espaçonave foi reajustada para que se iniciasse a manobra de injeção translunar. A injeção translunar foi a manobra pela qual a espaçonave Apollo 11, constituída dos módulos Columbia e Eagle, foi propelida em direção à órbita da Lua. Nesse processo, o módulo de comando da espaçonave, Columbia, foi desacoplado do último estágio do foguete, e, então, após uma complexa manobra de rotação, acoplou-se ao módulo lunar Eagle e passou a fornecer à espaçonave a propulsão necessária para o ajuste da rota e a chegada à Lua. A fim de evitar-se uma possível colisão entre a espaçonave e o estágio final do foguete, esse último foi lançado para o espaço, em direção a uma órbita no entorno do Sol. A espaçonave Apollo 11 entrou na órbita da Lua às 17h21 UTC, e após 30 órbitas completas, os astronautas puderam avistar seu local de pouso, o Mar da Tranquilidade, uma região da Lua conhecida por seu relevo relativamente plano e pouco irregular. Nesse ponto, o piloto Michael Collins permaneceu no módulo de comando, enquanto Aldrin e Armstrong adentraram no módulo Eagle. O módulo Eagle foi desacoplado do Columbia, que continuou em órbita. Durante a descida, os astronautas perceberam que sua trajetória estava levemente alterada, em decorrência de a velocidade do módulo estar um pouco acima daquilo que era esperado. Sendo assim, alguns avisos de emergência foram emitidos pelo computador da espaçonave, mas descobriu-se que esses avisos eram, pelo menos em parte, resultado de um erro ocorrido em um dos radares do módulo lunar. O erro foi resolvido, e o pouso continuou seu curso. A cerca de 91 metros de altura, Armstrong percebeu que o local previsto para o pouso tinha uma superfície um pouco mais irregular e acidentada do que o desejado. Por essa razão, Armstrong assumiu o controle semi-manual do módulo lunar. Ao aproximar-se da superfície da Lua, quando se encontravam a cerca de 30 metros de altura, a visão a partir do módulo Eagle foi ofuscada por uma grande nuvem de poeira levantada pelos jatos propulsores do módulo. Armstrong fixou sua atenção às grandes rochas que avistara durante o pouso. Dessa forma, pôde estimar a velocidade com que se aproximava do solo. O módulo Eagle tinha algumas sondas acopladas a cerca de 170 centímetros de sua parte inferior, usadas para avisar quando houvesse contato entre o módulo e o chão. No instante em que essas sondas indicassem o contato, Armstrong havia sido instruído a desligar os motores da nave imediatamente, uma vez que, a essa distância, havia a possibilidade de que a grande pressão produzida pelos propulsores pudesse ser parcialmente refletida pela superfície lunar, o que poderia causar uma grande explosão no módulo Eagle. Apesar do aviso, Armstrong esqueceu-se de desligar os motores de propulsão. Mesmo assim, o pouso foi concluído sem problemas maiores. Após a alunissagem, os astronautas estabeleceram contato com Houston. A Águia pousou. Após algumas preparações, os astronautas vestiram seus trajes e saíram do módulo lunar, cerca de 6 horas após a alunissagem. Foi nesse momento que Neil Armstrong pisou pela primeira vez sobre a superfície da Lua, proferindo sua famosa frase, transmitida ao vivo para milhões de espectadores. Este é um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. Neil Armstrong. Logo após seus primeiros passos na Lua, os astronautas hastearam a bandeira estadunidense em solo lunar, à vista das câmeras. Em seguida, instalaram alguns dispositivos de medida, como medidores de atividade sísmica, retrorefletores e câmeras diversas. Após a instalação dos equipamentos, os astronautas coletaram amostras de solo e rocha. Se você gostou de vídeo, se inscreva no canal e deixe o like. Nos vemos na próxima decolagem.